Oi, mais uma vez com o programa De Acordo com as Escrituras, que nós estamos acompanhando um assunto muito interessante, que é Deus quem nos aceita, nos recebe, e Ele então nos abençoa com fé, e Ele nos abençoa para que possamos crer na Sua Palavra e viver assim. Por isso nós colocamos nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele nos abençoe ricamente. E hoje nós temos um assunto importante, que é sobre a obediência. A obediência é uma coisa muito importante na Palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 18, versículo 25, vimos que Apolo era instruído no caminho do Senhor. Isso é um ponto muito positivo. Porém, o que faltava também na sua pregação era o seu senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, a gente vê na Palavra de Deus que o domínio do Senhor é uma questão de difícil aceitação em nossa vida. Nós não aceitamos direito que Ele é o nosso Senhor absoluto, que Ele é aquele que reina em nossa vida, aquele que está presente e Ele então direciona o nosso viver, nossas vidas. Por isso nós vemos tantas vezes Jesus dando ordem aos seus discípulos e muitas vezes até de Jesus essas ordens não foram bem recebidas. O Novo Testamento ele faz referências a Cristo muitas vezes. Uma delas é como Salvador. Aproximadamente 20 vezes ele é chamado como Salvador. Como mestre, cerca de 64 vezes ele é chamado de mestre. Mas como Senhor, em mais de 650 vezes ele é chamado de Senhor. Ele é recebido esse pronome de tratamento como Senhor. E veja como é interessante o senhorio de Jesus em nossas vidas através da palavra. Ele é Senhor da sua vida. Você o considera realmente como Senhor, aquele que direciona, manda, e você fala e age e vive conforme a sua palavra tem mostrado para você? Isso tem sido a sua vida? O senhorio de Cristo é para você? A gente vê tantas vezes na Bíblia Jesus dando uma ordem e as pessoas não recebendo essa ordem. Por exemplo, ele estava lá naquele barco e Jesus havia mandado os discípulos atravessar de barco para o outro lado e foi dormir. E de repente Jesus foi acordado e ele foi então perguntado se ele não se importava com as coisas, não é? E Jesus então parou aquela tempestade e deu uma bronca nos seus discípulos. Ele havia dado uma ordem: passa para o outro lado. Os discípulos tinham que obedecer, o tempo também tinha que obedecer, e nada neste universo faria com que aquele barco não atravessasse para o outro lado do lago, porque Ele era Senhor do universo, Ele era o Senhor absoluto. E Ele então mostra para os discípulos isso, e muitas vezes os discípulos duvidaram de Jesus e não obedeceram a Jesus. Até Pedro, quando um dia recebeu uma visão de Jesus para pregar aos gentios, Pedro teve um sonho. O sonho que ele teve era olhar, ele olhava e via sobre ele coisas que os judeus não comiam, tipo carne, tipo alimentos que não eram permitidos para os judeus. Jesus olhava a Pedro e disse: mata e come. Pedro olhou para Jesus e disse: não, Senhor, não vou comer. Você imagina quanto Pedro teve que ser tratado para que pudesse considerar e respeitar a Jesus como Senhor da sua vida? A gente vê como que é isso, né? Ele era servo, ele era Senhor, e ele também deseja que os seus discípulos, eu e você, sejamos assim. Da mesma maneira que era Senhor, Jesus também foi servo, servo absoluto. Ele era o Senhor da criação que se encarnou como servo sofredor, sem contudo perder a sua natureza de dono universal do mundo, do universo. Ele serviu com elegância, sem murmurar ou se condoer. Ele era servo, e o servo verdadeiro serve com alegria. A gente vê muitas pessoas servindo com mentalidade de escravo, e a gente percebe isso pelo gemido. Aquele que diz servir, mas não serve de coração, serve gemendo, serve murmurando. Não foi o caso de Jesus. Ele era Senhor e era servo, e assim também olhava para nós e pedia para que o Espírito dele transformasse-nos em servos também. Isso era uma coisa muito tremenda. O serviço, o servir na vida com Jesus, o servir na igreja, o servir ao próximo,
não é uma preferência pessoal, mas é um atributo decorrente do senhorio de Cristo em nossas vidas. Se a atitude do Senhor está inclinada para servir, nenhum dos seus servos pode se omitir nesse dever. Ser um servo legítimo do Senhor Jesus Cristo é ser um obediente amo do serviço em favor daquele que tanto Jesus ama. Jesus nos chama para servir. Se Ele é Senhor da nossa vida, nós servimos. Se Ele é Senhor da nossa vida, nós obedecemos a Sua palavra. Se Ele é Senhor da nossa vida, nós simplesmente dizemos sim, Senhor. Se Ele é Senhor da nossa vida, nós olhamos para Ele como o servo modelo e seguimos então os seus passos e servimos aos outros, servimos as pessoas, servimos a igreja sem murmurar, sem ter uma mentalidade de escravo, mas simplesmente servindo aquele que nos arregimentou, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, e nós então confessamos que Ele é Senhor da nossa vida. Por isso, o homem de Deus, a mulher de Deus, realmente, quando olha para o Senhor, diz: Senhor, o Senhor é Senhor de fato da minha vida. Eu não me pertenço mais, mas o Senhor é o dono da minha vida. E se Ele é Senhor da minha vida, nós então obedecemos ao Senhor, que Ele comprou-nos com seu sangue precioso, como um sinal de gratidão, gratidão extrema àquilo que Ele é e fez por nós. Os verdadeiros nascidos de novo obedecem ao Senhor das suas vidas, obedecem com alegria, uma alegria que não conseguimos expressar. Ele é o motor da nossa vida, não é? Ele é aquele que nos faz sair da cama. Há muitos que até chamam Jesus de Senhor, mas não lhe obedecem. Jesus Cristo não será realmente o Senhor na vida da igreja se os seus discípulos não corresponderem na prática àquilo que eles dizem em suas confissões. Muita gente na igreja é assim. Confessam a Jesus como Senhor e Salvador, mas negam com seus atos e palavras, porque sua atitude não é condizente com a obediência que Deus requer de nós. Uma obediência que não é um esforço da nossa vida, mas é próprio do Espírito Santo produzir em nós essa obediência. Se o Senhor Jesus Cristo não é dono e governante da sua vida, você de fato não é um cristão. Um pastor lá do passado, muito relevante para aquele tempo, o Richard Baxter, dizia assim: uma pessoa cheia de si jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Por isso nós precisamos urgentemente de um quebrantamento promovido pelo Espírito no meio da igreja, e a fim de restabelecer essa postura legítima de verdadeira submissão ao senhorio de Cristo na vida de cada membro do rebanho do Senhor. Sem essa mudança de mentalidade, fica impossível a comunhão saudável dos membros da igreja e muito complicada a sua unidade. Jesus, como Senhor da nossa vida, promove uma transformação na vida da igreja. Pessoas amáveis, obedientes, mesmo com os seus pontos de vista diferentes, mas o senhorio de Cristo na vida delas faz toda a diferença. Por isso mesmo é necessário um batismo na morte de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste soberanamente na nossa vida e na vida da igreja. Somente aquelas pessoas que pela graça de Deus foram batizadas no sacrifício de Cristo podem manifestar a vida de Cristo diariamente no seu modo de viver. Não adianta. Religioso não obedece ao Senhor e nem tem um convívio fraterno no meio da igreja. Aquele que não nasceu de novo não consegue obedecer a Deus, porque há uma natureza terrível dentro de si. Por isso, nesse estudo, eu quero realmente incentivar a você e falar para você que ninguém pode exercer um serviço e ser filho de Deus agindo com todo o coração, como verdadeiro filho, em seu ministério, na sua vida, sem primeiro experimentar o governo de Cristo na sua vida como seu único Senhor.
Ele é o Senhor mesmo da sua vida? Ou todas as vezes que você precisa tomar uma atitude de acordo com a sua palavra, você age conforme o seu temperamento, você age conforme o seu gênio, ou aquilo que você acha que deve fazer? Ou realmente Jesus, como Senhor da sua vida, te orienta pela sua palavra? Porque nós não somos mais donos de nós mesmos, nós somos comprados por aquele que nos amou. Por isso, todas as vezes que eu vou agir, vou falar ou me relacionar com as pessoas, será que você se pergunta, em meus passos, o que faria Jesus? E o que a sua palavra manda que eu faça? Este é o seu desejo? Se assim for, você tem o governo de Cristo na sua vida e você é realmente alguém que nasceu de novo. Se não, você precisa nascer de novo para que o governo de Cristo seja realmente na sua vida. Que Deus te abençoe e que a presença de Cristo seja com você.